Judaísmo. Quando falamos de judaísmo e de judeus, primeiro temos um problema de definição. O judaísmo é muito mais abrangente que uma religião. Já se disse que o judaísmo é mais bem descrito como uma civilização. Claro que os judeus têm uma teologia e uma concepção única de Deus, mas este é só o primeiro passo. O judaísmo obriga seus seguidores a um modo de vida, incluindo um código de leis e práticas e um sistema ético. A vida judaica inclui um amplo conceito de santidade que envolve um povo santo, a terra santa de Israel, a cidade santa de Jerusalém e uma língua santa, o hebraico. Em grande parte de sua história, o judaísmo foi um sistema amplo de teologia, leis, ética e costumes, tudo para um povo especial, com um idioma especial e uma querida terra natal. Porém, no mundo moderno, definir o que é ser judeu é particularmente complicado. O judaísmo tornou-se pluralista. Boa parte dele corresponde ao significado tradicional da palavra religião, mas uma parte não será identificada como religião aos olhos de muitos não-judeus. Ao embarcarmos nessa jornada, estejamos prontos para explorar áreas que aparentemente são componentes incomuns da religião, mas que são partes intrínsecas da tradição única do judaísmo. Do Código Mosaico, os rabinos derivaram 613 mandamentos para os judeus cumprirem. Como vimos, muitos deles estão ligados à sinagoga e à vida familiar, às festas e aos jejuns. Centenas de mandamentos estão ligados ao ritual do templo e à vida agrícola no Israel antigo, e esses não são usados há quase 2000 anos. Mas outros mandamentos afetam todos os aspectos da vida cotidiana. Os mais óbvios são as regras de alimentação, kosher. Muitos animais são totalmente vetados, incluindo crustáceos e carne de porco. Há regras básicas para o ritual do abate dos animais para assegurar uma morte rápida e humana. Outras regras prescrevem como extrair o sangue que é visto como sede da vida. Os rabinos também derivaram da Bíblia o veto de comer laticínios junto com carnes. A vida judaica adquire um significado e um ritmo especiais com sua enorme variedade de festas, festividades e eventos em família. Esses eventos pontuam o ano judaico e lhe dão tempero e um caráter único. Esta é uma das maravilhas do judaísmo para mim. Ele celebra a vida dos nossos feriados e das nossas atividades diárias. Mas se me perguntarem qual é o feriado mais importante que celebramos, eu diria o Sabá. No Sabá, uma vez por semana, o judeu se dedica à sua família, à sua comunidade e a seu Deus. Nesse dia, você se afasta das preocupações e tarefas que o afligem durante os 6 dias da semana. É uma ocasião em que a família se reúne. Há uma refeição especial na sexta-feira à noite. A família relaxa ao redor da mesa de jantar e canta canções de sabá. Depois vai à sinagoga ou ao templo para o serviço religioso com a comunidade. Mas o sabá também é um período para estudar. As 3 festividades, a Páscoa, a Festa das Semanas e a Festa das Tendas ou Tabernáculo, continuam a ocorrer na sinagoga e em casa. Estas seguem sendo ocasiões alegres. A primeira dessas 3 festas é a festividade pascal da primavera. Em tempos antigos, a Páscoa marcava o início da colheita da cevada. Também era o aniversário do êxodo do Egito. Antigamente, os peregrinos de Jerusalém na Páscoa sacrificavam e comiam o cordeiro pascal em agradecimento por esses eventos. A festividade da Páscoa dura uma semana, e em memória das dificuldades dos ancestrais, os judeus só podem comer pão não fermentado na forma de bolachas. A Festa das Semanas ocorre 50 dias depois da Páscoa.
Na época do templo, essa festividade agrícola celebrava os primeiros frutos do início do verão, e o peregrino trazia uma oferenda da colheita do trigo ao templo. Essa festa cai na data tradicionalmente associada à entrega da Torá a Moisés, no Monte Sinai. Por isso, também é conhecida como a Festa da Entrega da Lei. A terceira principal festividade de peregrinação ocorre no outono, depois da colheita. É chamada de Festa das Tendas, ou Festa do Tabernáculo. Era a mais alegre das três festividades. Seu simbolismo histórico é a comemoração dos 40 anos de andanças dos filhos de Israel pelo deserto. Naquele tempo, os israelitas viviam em tendas ou tabernáculos. Os judeus, durante a festividade, vivem em tendas, nos jardins, terraços ou telhados das casas. Elas são experiências muito alegres. Também existem ocasiões solenes na vida judaica. Os dias mais santificados do ano são Rosh Hashanah, o Ano Novo religioso, e 10 dias depois, Yom Kippur, o Dia do Perdão, na época do outono. E nessas datas o foco não está em casa como nos outros feriados, mas na sinagoga ou no templo, quando os judeus se reúnem para pedir perdão a Deus pelos pecados de ação e omissão do ano anterior, e para tentar começar um ano novo com a ficha limpa. Essas são as principais ocasiões solenes e festividades que celebramos. O segundo ciclo de ocasiões especiais consiste nos marcos da vida familiar. Esses marcos começam com o casamento, que entre os judeus tem duas finalidades: procriação e companheirismo. Os casamentos podem ser realizados em qualquer lugar, mas a sinagoga é o local favorito. A cerimônia é feita ao ar livre, se possível, para lembrar a promessa de Deus a Abraão de que sua prole seria tão numerosa quanto as estrelas. Na cerimônia de casamento, um palho é segurado sobre o casal para simbolizar o lar que eles estão fundando. Depois do casamento, o evento seguinte no ciclo familiar é o nascimento de um filho. Deus ordenou a Adão e Eva que crescessem e se multiplicassem, e isso foi visto pelos judeus como o primeiro dos 10 mandamentos. Se a esposa não tivesse filhos depois de 10 anos de casada, a lei e o costume judaicos permitiam a bigamia a fim de gerar filhos. Se a criança for menino, uma cerimônia de circuncisão ocorre uma semana após o nascimento. Os jovens casais judeus de hoje costumam dar uma festa de entrega do nome também para as filhas. O vínculo com a Terra Santa é um fator vital do judaísmo. Foi estabelecido no início no pacto entre Deus e Abraão. A qualidade religiosa da vida na terra de Israel era vista como superior à de outros lugares. Não só um maior número de mandamentos podia ser cumprido em Israel, e sobretudo em Jerusalém, mas o judeu também se sentia mais perto da presença de Deus. Jerusalém representava o local onde se podia sentir a presença divina. Você podia, entre aspas, ver Deus. Você podia senti-lo ali mais do que em qualquer outro lugar. Ele representava, num sentido, a história judaica. O rei Davi, o rei Salomão, um tempo maravilhoso. Jerusalém sempre foi considerada o centro espiritual e simbólico do povo judeu. Nós saímos de Jerusalém, nós voltaremos para Jerusalém, voltaremos para lá. Certamente o Estado de Israel é uma preocupação primordial dos judeus em todo o mundo. Começando no final do século XIX, quando os judeus foram expulsos da Rússia, da Polônia, da maior parte do leste europeu. A migração de volta à Terra Santa começou de novo com toda a força. E aí veio Hitler e a tragédia do Holocausto.
Parte da tragédia é que os judeus, que talvez tenham escapado da tirania nazista, não tinham para onde ir. Bom, na minha opinião, à medida que o Ocidente moderno tomava forma com o Renascimento que veio depois, o problema da comunidade judaica, do que fazer com judeus, começou a penetrar na civilização e cultura ocidentais, e isso continuou a ser um problema até o século XX. O Holocausto foi pior que qualquer outra perseguição já existente, mas teve continuidade com a ideia da segregação, dos guetos, o uso de insígnias especiais para identificar os judeus, restrições à atividade econômica, nada disso foi original. Tudo isso teve raízes muito cedo no Ocidente. O problema dos judeus estava imbuído no Ocidente e continuou a modelar os eventos por centenas de anos até o nosso século. As igrejas ocidentais se horrorizaram ao perceber que o antissemitismo tradicional entre os cristãos e os estereótipos antissemitas criados ao longo dos anos contribuíram para uma atmosfera em que um holocausto era possível. No século passado, o conceito do retorno a Sião foi transformado pelo movimento político sionista e culminou na criação do Estado de Israel em 1948. É histórico. Nós não tínhamos um país até 1948. Em 1948, finalmente recuperamos o nosso país.